Queridos irmãos, queridas irmãs, agora o vídeo de número 480 da pneumatografia ou escrita direta. Vídeo 480, né? Já disse. Capítulo 12, 12º. Então agora aqui a questão 147. Olha que maravilha, né? Nós temos que entender que o comentário condiz com o assunto da mensagem que nós vamos ler. Essa escrita direta, essa pneumatografia, essa escrita direta, ela sempre existiu. Só que nunca, assim, vamos dizer assim, nunca ela foi tratada assim com tanto apreço, com tanto respeito, com tanto carinho, amor. Ela nunca foi tratada com tamanha seriedade, a não ser por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque Hippolyte Léon, ele viu que a escrita direta também fazia parte do fenômeno natural, que era um processo natural, né, nos desígnios das leis de Deus, né, atribuídos aos espíritos. Então, por mais que outros seres já assim, usando material obtidos ali na escrita direta, naquela época e até antes de Allan Kardec, de Hippolyte Léon, muitos escritores sérios, eles obtinham estas comunicações através da escrita direta. Mas ela passou a ser respeitada após os estudos elaborados por Allan Kardec, após os estudos sérios, as precauções sérias que Allan Kardec recomendou e empregou mediante alguns casos. Porque Allan Kardec também presenciou alguns casos de pneumatografia, né, a escrita indireta. A escrita é a escrita direta, não é a escrita indireta, não é a escrita direta. Então, Allan Kardec também, ele presenciou alguns casos, né? Mas olha só para você ver. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, então olha só. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, agora nós temos que entender uma coisa. Aqui Kardec está dizendo aqui, uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que separar o joio do trigo aí. Porque associa-se o intermediário como sendo o médium psicógrafo, que psicografa, ou através da psicofonia, ou através da visão, né, da tangibilidade, do tátil e tudo mais. Tá, não há ali, propriamente assim dizendo, um médium no sentido dito, mas aquela pessoa que prepara todo aquele aparato ali, se ela
não for detentora do fluido animalizado, energia vital e parte de fluido animalizado, parte de fluido perispiritual, o espírito não logra êxito na escrita direta, a não ser um espírito muito evoluído, que nesse caso ele não necessita daquele encarnado, porque a evolução dele sobrepõe todas aquelas necessidades. Mas um espírito do nosso nível, assim, principalmente do meu, assim, necessita de outro, porque, coitadinho, né? Não tem outro recurso, né? Então nós temos que fazer essa apresentação assim, porque senão as pessoas falam assim, ó, mas e essa pessoa que obtém essa mensagem através da escrita direta, ela não é médium? É médium também. Às vezes, sem saber que é portadora daquelas propriedades. Sem saber que é portador daquelas propriedades, daquelas energias. Às vezes a pessoa chega cantarolando tal e tal, e põe o papel ali, faz a evocação e ora e tal, daí meia hora tá lá escrito. Ué, que interessante, né? Mas ela só vai descobrir que ela é médium portadora de todos esses elementos quando, depois de um certo tempo, que conversa com uma pessoa muito instruída que a orienta. Caso contrário, a pessoa ali permanece no anonimato, né? Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e que desde todos os tempos se hão produzido os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade. É lógico, é lógico. Desde que o mundo passou a ser habitado por seres humanos em processos de evolução, sempre existiu essa comunicação da escrita direta. Sempre. Só que é aquele caso. Muitas pessoas, como outros fenômenos, vamos dizer, como outros fenômenos espírita, esse fenômeno da escrita direta também, ele sempre foi assim, ignorado, né? Sempre foi ignorado. O que na Terra não foi ignorado? Até o ano de 2022. Praticamente quase tudo. Principalmente tudo aquilo vindo da providência divina, né? Operado na antiguidade. Tanto quanto nos dias atuais. Até nos dias atuais ocorrem essas manifestações. Existem esses fenômenos nos dias atuais. Não com muita intensidade, porque, com todo respeito, os trabalhadores da seara do mestre estão assim, muito, sabe? Não vou nem dizer, porque eu comentando aqui sai alguma coisa pejorativa, então eu não vou nem dizer. Mas os trabalhadores não estão querendo nada com nada. Os trabalhadores na seara do Mestre Jesus, eles têm optado pelo misticismo, sabe? Que é aquilo que eles imaginam, assim, dar-lhe um retorno mais rápido. Mas que retorno mais rápido é esse? Que retorno mais rápido é esse? Nós não devemos buscar o espiritismo sério para obter retorno rápido, não. Há um trabalho todo a ser feito
na nossa programação evolutiva. Então, vamos pensar da seguinte forma: passamos a conhecer o Espiritismo nessa existência, começamos os estudos e tudo mais, investimos nos estudos para daqui umas 2, 3, 4, 5 encarnações, entendeu? Vinha lograr êxito. Ué, para quê? Se nós temos a eternidade, nós vamos nos preocupar com êxito amanhã. Começo hoje, amanhã. A providência divina não tem uma varinha de coldão que bate prim na cabeça da pessoa e a pessoa já se transforma assim num passe de mágica, não. Essa transformação, esse passe de mágica, depende da nossa mudança interior, da nossa mudança de hábito, comportamento e de atitude. Na antiguidade, quanto nos dias atuais. Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu. Olha só para você ver. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras. Você sabe o que significa isso, né? Abafado pelas fogueiras, né? Aparecia um médium, aparecia uma pessoa que para muitos, que para nós hoje que temos conhecimento, é tido como médios de efeito físico, vidente, auditivo, né? Que vê os espíritos, conversa com os espíritos. Então essa pessoa, naquela época, ele era tido como um bruxo, um feiticeiro, um hereges. Então, o que acontecia com esses hereges, com esses bruxos, com esses feiticeiros, tidos como feiticeiros? Eu garanto que eu mesmo naquela época eu já tinha sido queimado na fogueira várias vezes, além das que eu já fui lá naquela época. Mas hoje, se fosse, né, as leis fossem igual daquela época, eu já tinha morrido muito tempo nessa existência. Então, esses bruxos naquela época, aquelas revelações, aquele conhecimento todo, aquela comunicação deles com o mundo espiritual, eram abafadas pelas fogueiras. Olha só para você ver, ó. Deste modo é que se pode... A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras. Você entendeu? Abafado por meio das fogueiras, né? É queimando o paranormal, vamos assim dizer, porque para eles era paranormalidade, muitos eram bruxos, hereges, feiticeiros, para outros era milagre, né? Se fizesse parte do clero, era milagre, não é? Mas se a pessoa encontrava-se fora do clero, é bruxo, é feiticeiro, é um hereges, está contrário às leis divinas. Ué, mas por que contrário às leis divinas? Uma vez que se ele fizesse parte do clero, né, ele era tido como um paranormal, ele era considerado assim uma pessoa milagrosa,
não é mesmo? Quantas pessoas, simbolicamente, usando esse termo, porque isso aí é inexistente, quantas pessoas dentro do catolicismo, em vida mesmo, muitos padres, freiras, em vida, elas realizavam curas. E essas curas eram tidas como milagrosas. E eles não faziam nada com aquelas freiras, com aqueles padres. Mas por quê? Porque aquilo ali estava rebanhando, né? Dinheiro, é o comércio. Mas você acha que se aquele padre estivesse fora do clero, você acha que ele ia ser tratado daquela forma? Quantas curas se atribuem ao padre Donizete Tavares de Lima? Atribuem. Mas não tem nada a ver com o padre Donizete Tavares de Lima. Isso aí é um outro processo que podemos até explicar outra hora. Não tem nada a ver, né? Por que o Vaticano respeita o comentário das pessoas a respeito dos padres que são tidos como padres que têm, assim, produzido milagres? Por quê? Porque faz parte do Vaticano. Você acha que se o padre Donizete Tavares de Lima, se ele fosse uma pessoa assim, anônima, se ele não fosse padre, você acha que no túmulo dele milhões de pessoas iam até lá todos os anos? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, mas que eram abafados por meio das fogueiras. Também conheceu necessariamente a escrita direta. Eles também conheceram a escrita direta. E possível é que, na teoria das modificações, porque os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8º, se encontre o fundamento da crença da transmutação dos metais. Então, no capítulo 8º, se encontre o fundamento da crença da transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Então, olha só para você ver, né? Só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Antes, não era lá tratada assim com muito apreço, com muito carinho, com muita seriedade, com muito respeito, né? Então, como todos os outros fenômenos natural, também a escrita direta passou pela vulgarização dos incrédulos, dos descrentes aqui na Terra, né? Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos em Paris foi o Barão de Guldenstern. Se não for, você desculpa, mas eu não consigo traduzir. Guldenstern, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante
Então, olha só para você ver, esse barão, ele publicou uma obra muito interessante, com um grande número de facsímile de histórias, né? De capítulos, das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição do Sr. Guldenstern, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas incontestavelmente, afastam toda suspeita de fraude internacional. Então, a posição desse barão, né, a posição que ele possuía, incontestavelmente afasta toda suspeita de fraude internacional, porque era uma pessoa muito séria. É uma pessoa que não tinha necessidade de usar daqueles fenômenos, falsificando, mistificando para ele ganhar mais estátuas, uma vez que esses reconhecimentos, esses status, ele já possuía, independente de lidar com estes fenômenos, né? Porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse. Está vendo o que eu acabei de dizer? Quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. O que muito poderia se dizer que fora vítima de uma ilusão, mas não foi também. O que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, um fato responde peremptoriamente o de haver outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercada de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. Então, todos esses fenômenos, eles foram obtidos através de um processo de grandes precauções necessárias para evitar qualquer embuste a qualquer causa, né, de erro. Então, vamos pensar da seguinte forma: o médio chega com os papéis dele? Não, os teus papéis não. Você vai usar os nossos papéis aqui da Casa Espírita. Vamos analisar por esse lado. Porque se existe fraude, está naqueles papéis do médio, não nos papéis da casa. Porque a casa está empenhada no trabalho sério, desde que a casa é séria e tudo mais, né? Mas nós vamos ver aqui mais adiante, no próximo vídeo, porque esse é o último de hoje, né, Marcinho? Nós vamos ver mais adiante que a escrita direta, o ser humano ali, ele a obtém em vários lugares. Não é só dentro da casa espírita, você entendeu? Não é só colocando o papel dentro de uma gaveta e fechando a gaveta para que não haja embustes nenhum, fraude nenhuma. Em vários outros lugares, desde que a pessoa, por exemplo, a pessoa vai ao cemitério, se ela é dotada dessa capacidade, ela ali, frente a frente ao mausoléu do seu parente, se ela ora com fervor, evoca com fervor, tendo um papel ali, pode ter certeza de que se ela é detentora dessa faculdade, daí a alguns minutos vai aparecer naquele papel algumas escritas. Está aqui no Livro dos Médiuns. Nós vamos deparar com essas situações todas
essas revelações todas aqui contidas e demonstradas por Allan Kardec nos próximos vídeos. Então, acredito que até agora é o suficiente para que possamos, assim, né, sorver a água devagarinho, para a gente não morrer asfixiado, né, pela própria água do nosso pote. Então, até o próximo vídeo.